Olá, sou o professor Luiz. Essa é a videoaula da aula de economia do dia 27 de abril de 2020. E hoje nós vamos falar sobre teoria monetária. A gente vai conhecer um pouquinho a relação que existe das nossas atividades com a moeda, chamada política econômica. Uma das formas que o governo tem para controlar a inflação é justamente a quantidade de moeda que está circulando na economia. É sobre isso que a gente vai falar agora. Eu vou tirar aqui o meu vídeo para ficar melhor. Bom, o que é essa teoria monetária, então? Para a gente entender um pouquinho de teoria monetária, a gente primeiro precisa entender sobre o que é uma moeda. O que significa uma moeda? O que é uma moeda realmente? Para que ela serve? Por que a gente precisa dela? A moeda tem um papel fundamental na sociedade. É através dela que a gente toma algumas decisões. E para estudar isso na economia, a gente estuda dentro da teoria monetária. Então, a teoria monetária aborda os impactos da economia e abrange um conjunto de instituições e instrumentos que cumprem algumas funções. A gente vai falar sobre algumas instituições dessas aí. O que ela faz? Primeiro, essas instituições fazem transferência de recurso, então transfere de um lugar para outro, tá? Promove desenvolvimento, aumento da eficiência produtiva, a gente já falou isso em aulas anteriores, e a existência de um canal para conduzir a política monetária. É essa política monetária que a gente vai falar aqui. É através da política monetária que o governo determina a quantidade de dinheiro que tem na economia. E essa quantidade de dinheiro vai definir muitas coisas, principalmente com relação a... Deixa eu mudar aqui a cor. Bom, a gente já falou sobre economia de mercado, que o próprio preço é definido pela lei da oferta e da demanda, e tem algumas instituições de grande importância. Uma das instituições é o Banco Central. O Banco Central é chamado Banco dos Bancos, tá? Todas as outras instituições financeiras, seja ela do governo ou privado, está relacionado ao Banco Central. E o que é esse instrumento? O que é esse instrumento de política monetária? Está dividido de duas maneiras. Primeiro, financeiro. De que maneira? Emissão de papel moeda, depósito em dinheiro, letras de câmbio, opções de negociações futuro, e também através da política monetária. A política monetária é a política que o governo utiliza para administrar a quantidade de dinheiro que circula dentro da economia. E ela utiliza algumas ferramentas de política monetária que nós vamos falar: taxa de redesconto, taxa de operações, de mercado, tributos, alíquota de depósito compulsório. A gente vai falar sobre cada uma dessas. Isso é a coisa mais importante da aula de hoje. Mas primeiro vamos entender o que é moeda. Não existe uma definição assim universal que a gente possa dizer o que é moeda. Mas a gente pode entender que a moeda tem três funções. Ela é meio de troca, então ela serve para fazer troca de alguma coisa. Então você tem um carro que custa tanto e que custa 20 mil, outro que custa 30 mil, eu posso trocar um carro pelo outro e devolver os outros 10 mil de diferença. A moeda também é uma unidade de reserva de valor. Você pode adquirir a moeda e guardar para que você possa utilizá-la no futuro. Vamos falar melhor sobre isso daí. A moeda como função de troca, a gente tem que pensar que tudo que a gente compra ou vende hoje em dia, a gente faz em forma de escambo, tá? Mas antigamente esse escambo era feito através de troca de uma mercadoria com outra. Hoje a gente precisa ter uma moeda, seja ela física ou virtual, aonde você pode fazer essa troca. Então, um exemplo aqui daquilo que era feito antigamente. Um criador de galinha, ele desejava comprar roupa, então ele deveria procurar um alfaiate. Só que ele não tinha como pagar o alfaiate, mas ele tinha galinha. E esse alfaiate tinha desejo de comer galinha. Então, o que ele fazia? Fechava negócio. Um dava... É o chamado dupla coincidência de desejo. Um queria comer galinha e o outro queria uma roupa. E aí um trocava com o outro. Então, a moeda ela veio para resolver justamente isso. E se o cara não quisesse comer galinha, quisesse comer alface, e o cara outro não tivesse o alface? Então, a moeda é a segunda...
vamos só voltar aqui. Então, a primeira função da moeda, ela serve como troca, tá? Ela é usada como meio de troca, é um instrumento de troca. Então, eu posso ir lá no alfaiate, pedir para fazer um terno. Eu sou produtor de galinha, mas o cara não quer comer galinha. Então, eu tenho uma moeda. Quanto é que custa esse terno? Aí, esse terno custa R$300. Eu vou lá e vendo galinha uma quantidade por R$300, pego essa moeda, vou lá e compro esse terno. A moeda também ela serve como unidade de conta. Ela serve para comparar preço de diversas mercadorias. Então, eu tenho condições da moeda comparar preço. Quanto é que custa esse terreno? E esse apartamento? O que está comparando o preço do terreno e o apartamento é esse instrumento chamado moeda. Então, quanto custa esse apartamento? Esse apartamento custa 400 mil. E esses dois terrenos? Custa 200 mil cada um. Então, eu posso trocar 2 terrenos por esse apartamento. Então, ela é uma unidade de conta. Ela determina o valor. A moeda serve como unidade até para pagamentos no futuro. Ou seja, uma medida para pagamento que vai se realizar ainda no futuro. Então, eu vou lá e compro um apartamento de 400 mil e vou pagar R$1.400 por mês. Eu estou pagando R$1.400 por mês. A moeda define aquilo que eu tenho que pagar por mês. A moeda também ela é uma reserva de valor. O que é essa reserva de valor? Ela pode ser aceita por troca de mercadoria e é preciso que ela seja aceita na compra de bens de outro serviço. Então, eu vou lá, guardo meu dinheiro, invisto num determinado ativo e no futuro eu posso vender aquele ativo e utilizar para comprar alguma outra coisa. É importante vocês não misturarem a ideia de dinheiro e moeda. A moeda o dinheiro é uma moeda. Mas moeda não é só dinheiro. Eu posso ter outras moedas. Mas, professor, como é que eu posso ter outras moedas? Desde que elas tenham, que essa ferramenta tenha isso que eu estou falando. Ela tem que ter como função um meio de troca, ela tem que ter como função uma unidade de conta e ela tem que ter como função uma reserva de valor. Então, para que uma moeda possa ser feita por troca de mercadoria, é preciso, então, que você tenha essa moeda guardada em algum lugar, você passa a ter direito a ela, tá? Então, o título é uma moeda, um cheque é uma moeda, vale transporte, aquele de papelzinho, antigamente era uma moeda. Então, quando você recebe uma moeda, você não precisa gastar ela de imediato. Eu posso guardar, eu vou formar uma reserva de valor, e quando eu guardar essa moeda, no futuro eu posso utilizar para comprar uma outra coisa ou para pegar a moeda em papel mesmo. Bom, aprendemos aí as funções que uma moeda tem. Aqui agora, conta um pouquinho da história da moeda. Eu não vou entrar em detalhe nessa questão histórica, mas é importante vocês darem uma lida aí. Depois eu vou mostrar um outro local no site do Banco Central que conta um pouquinho. Mas o primeiro estágio da moeda é o escambo, é a troca, tá? Então as pessoas precisavam trocar, mas era difícil você trocar uma coisa com outra. O segundo estágio, a moeda virou mercadoria. Então passou a ser sal como moeda, passou a ser concha como moeda. Várias mercadorias passou a ser utilizada como moeda de troca. O salário vem de sal, era o pagamento que era dado às pessoas que trabalhavam. Depois apareceu as moedas simbólicas, tá? Uma dificuldade que tinha para avaliar o metal, quando era moeda de metal, começou então a aparecer aí essas moedas simbólicas. E depois apareceu a moeda escritural. Essa moeda escritural é aquela que está em algum documento que está escrito, que tem algum endosso. Com o avanço da tecnologia, começou a aparecer as moedas sofisticadas. São aquelas que têm registro eletrônico, que registra de uma conta para outra, ou da sua conta no seu banco. Você não vê essa moeda, mas ela é uma moeda eletrônica. E aí entra, então, nessa moeda sofisticada. No site do Banco Central tem um histórico mais bonitinho e no YouTube tem vídeos lá que conta a história toda da moeda, bem legal. Eu pensei em colocar aqui, mas ia demorar muito. Mas é interessante saber essa história da moeda aí. Bom, vamos entender agora sobre agregado monetário. Isso é importante. Existem outros ativos, por exemplo, depósito a prazo, bônus do Banco Central, caderneta de poupança. Opa, peraí, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Cliquei alguma coisa aqui e
E o computador ficou louco. Isso. Vamos lá, vamos voltar. Caderneta de poupança. E existem alguns depósitos que, apesar de não serem considerados moeda no sentido estrito daquilo que nós já falamos, ela tem algumas características. Então, assim sendo, costuma-se chamá-la de quase moeda. É uma coisa que é quase moeda. Mas podem, sem grandes problemas, ser transformada em moeda no futuro. Ou seja, são ativos de grande liquidez. Vamos entender o que é liquidez. Liquidez é a facilidade que você tem para transformar alguma coisa em moeda. Então, por exemplo, você tem uma casa tem baixa liquidez. Por que tem baixa liquidez? Porque você não transforma uma casa em moeda de uma hora para outra. Mas se você tiver 4 paçoquinhas na mão e ir para o sinal vender, rapidamente você transforma a paçoquinha em moeda. Então, a paçoquinha tem alta liquidez e a moeda, uma casa tem baixa liquidez. Essa classificação total de moeda de um país é a somatória de tudo que tem de moeda. É isso que nós chamamos de agregado monetário. Ou, a palavra que eu gosto mais, chamado meios de pagamento. Então, o que são os meios de pagamento? São as maneiras e as formas que nós temos para pagar alguma coisa. Então, eu posso pagar qualquer coisa que não precisa necessariamente ser o papel moeda. Isso é uma coisa legal para a gente entender. Onde é que tá, como é que está classificado esses agregados? Onde é que eles estão? Eu vou falar aqui por ordem de liquidez. Primeiro, M0. M0 é a moeda que está no seu bolso. É a moeda que está, papel moeda é a moeda metálica que está circulando na economia. É aquela que você tem aí na sua carteira. Depois nós temos a M1. A M1 é a quantidade de moeda que você tem na mão, mais a quantidade de moeda que tem nos bancos. Então, somando a quantidade de moeda que tem na sua mão, mais a que tem nos bancos, a gente chama de M1, meios de pagamento 1. M2 é o M1 mais os depósitos de poupança e títulos privados. Então, somei o dinheiro que eu tenho em mão, somei o dinheiro que tem no banco, somei o dinheiro de depósito, somei o dinheiro de títulos privados. Títulos é um documento que representa um direito no futuro. E o que são os títulos privados? São empresas que vendem títulos no mercado. Vou dar um exemplo. A Vale precisa de dinheiro, ela vai lá no mercado, ela tem credibilidade e diz o seguinte: estou vendendo um título aqui de 1 milhão, estou vendendo hoje por 900 mil e daqui a algum tempo você pode resgatar ele por 1 milhão. Então ele faz um deságio lá, vende por 900 mil e daqui a algum tempo você vai lá e a Vale te paga 1 milhão. Isso é um título privado. Então isso também, olha que interessante, repare que quando a Vale emite esse título, é um pedaço de papel. É um pedaço de papel. Mas ele vale alguma coisa. Então ele não é bem um dinheiro, uma moeda. Por isso que ele entra aí como um agregado monetário. Aí vem o M3. O M3 é o M2, que é o somatório do M0 mais o M1, mais as cotas de fundo de renda fixa. São pessoas que investem em renda fixas. E mais as operações de títulos federais. São os títulos que o governo vende. Somado isso tudo dá o M3. E o M4? É o M3 mais os títulos federais que está em poder do público. Então, quando você vai lá, compra um título do governo, um título público qualquer, esse título que está com você é somado aí com todos os outros, a gente tem aí o M4. Então, o que a gente pode concluir desses agregados monetários? Que o M0 e o M1 são meios de pagamento de liquidez imediata. São aqueles que você tem dinheiro na mão, é aquele dinheiro seu que está no banco, é aquele dinheiro seu que está na sua mão e que não rende juros. Tá? É simplesmente pagamento de liquidez imediata. Então, se eu tenho dinheiro em mão, a liquidez é muito imediata. Se eu tenho dinheiro no banco, é só ir lá no banco e pegar. Tá? Isso é chamado de moeda corrente. É o estoque de moeda metálica, de papel moeda, que fica em poder das pessoas. Vocês têm noção quanto que é isso? Vou mostrar para vocês aqui no site do Banco Central. Aqui é o site do Banco Central. Olha a quantidade de informação que nós temos aqui. Cotação do dólar, cotação do euro. Aqui você pode fazer conversão de moeda, você pode digitar uma determinada moeda e transformar em dólar, em euro, você escolhe a moeda que você quiser. Toda a informação para a imprensa, o Banco Central ele coloca aqui. O Banco Central precisa ser muito transparente. A gente vai falar do Banco Central agora mesmo. Aqui eu tenho
o panorama econômico de inflação, eu tenho aqui a taxa Selic, que a gente vai falar agora mesmo, a gente falar de inflação. Eu tenho aqui cédulas e moedas. Vou clicar aqui em cédulas e moedas. Cédulas e moedas, o dinheiro em circulação. Vou mostrar aqui para vocês a quantidade de dinheiro que tem em circulação. Aqui eu coloco a data. Ó, data de hoje, ou melhor, data de 24. Ele sempre coloca a data do dia útil anterior. Data do dia 24, tá? Vamos ver a quantidade de moeda que tem circulando. São aquele M0 e aquele M1. É a quantidade de dinheiro que está na sua mão e a quantidade de dinheiro que está no banco, mas na sua conta corrente sem render juros. Aqui ele tem, ó, a quantidade de cédulas de R$1, de R$2, de R$5. Olha, aqui nessa coluna é a quantidade e aqui é o valor. Olha a quantidade de o valor que tem circulando dessas cédulas aqui. Agora de moeda de 1 centavo, de 5, de 10, de 25, de 50 e de R$1, olha a quantidade de moeda. Então, só para vocês terem uma ideia, quantidade de dinheiro que está circulando, ó, aqui dá 156.956 milhões, 6 bilhões de moedas que estão circulando por aí. É muito dinheiro. É muita quantidade que o Banco Central precisa produzir. Além dessas moedas, tem aquelas moedas comemorativas, as moedas que o Banco Central faz em comemoração a alguma coisa. Comemoração ao Tetra, comemoração a Ayrton Senna, a 100 anos de Belo Horizonte, então Ari Barroso. Então, olha a quantidade de moeda que tem comemorativa. Tem 966 mil tipos de moeda comemorativa de R$1, ou de R$5, ou de R$10. Vai depender. Qual é a quantidade de dinheiro que está circulando? Está aqui embaixo. Olha a quantidade de dinheiro que circula na economia. 276 bilhões, 632 milhões, 972.790,88 centavos. Então, essa é a quantidade de dinheiro que estava circulando sexta-feira passada. Quanto disso aí pertence a você, hein? Fala para mim. Então, essa é a quantidade de dinheiro que circula no país. Olha que coisa interessante. A gente está passando por uma série de dificuldades financeiras. Hoje, o ministro da Economia veio falar a público. Algumas pessoas chegam para mim e falam, mas, professor, se o governo precisa de pagar, ele precisa de cumprir com as suas obrigações, ele pode chegar lá e fazer moeda. O problema é se ele fazer moeda, ele aumenta isso daqui, que nós chamamos de base monetária. Como nós estudamos oferta e demanda, a moeda ela tem um valor. Quando ela oferta muita moeda no mercado, significa que essa moeda perde valor. A ideia é ao contrário, é retirar a moeda do mercado para que a moeda fique mais forte. Então não basta o governo ter seus gastos aumentados e ir lá e aumentar a quantidade de moeda. Se ele fizer isso, a moeda perde valor e se perder valor vai causar o quê? Inflação. Então a gente vai falar um pouquinho ainda de inflação hoje ainda. Então a gente viu aqui os valores agregados de moeda, o agregado monetário, são os tipos de moeda. E a M0 e a M1 são as moedas que você encontra ou na sua conta ou em mãos. Tá? O restante são moedas de títulos de depósito, de fundos de ação, moedas normalmente eletrônicas. Aqui tem uma tabelinha de 2016, mas eu mostrei para vocês aí uma tabela mais atual, real de sexta-feira passada. Bom, a gente consegue entender o seguinte, que desse dinheiro, dessa moeda toda que tem por aí, uma parte dessa moeda está em poder do público. É um pedaço muito pequeno. E a outra parte está em ativos do setor público. É a parte maior. Então, a quantidade de dinheiro que você tem no banco, a quantidade de dinheiro que está em fundos de ação, a quantidade de dinheiro que está fazendo investimento, é muito maior do que aquela quantidade de dinheiro que circula na economia. Tá? Dentro dessa política monetária, a gente tem aí os intermediários financeiros. Isso é muito importante a gente entender. Então, vamos lá. Alguns vocês já conhecem. Intermediários bancários são os bancos comerciais. Você vai lá, faz o seu depósito no Bradesco, no Itaú. São os bancos que a gente encontra aí nas esquinas. Além desses bancos, nós temos outros, que são os bancos múltiplos, bancos de investimento. O que tem essa função desses bancos? Eles são intermediários financeiros entre nós e o governo. Tá? Vou explicar um pouquinho melhor isso daí.
Quando você tem dinheiro, você deposita no banco, aquele dinheiro que está depositado no banco, uma parte dele vai para o Banco Central. Então, o banco ali é o intermediário disso tudo aí. Esses bancos, eles realizam operações, não só aquelas que você conhece, mas algumas de operações acessórias. Serviço de custódia, administração de carteira, corretagem, assessoria. A gente não vai entrar nesses assuntos agora, não. Mas é só para vocês entenderem que por trás dos bancos tem outras coisas que o banco faz, além daquele de receber boleto. Muitas pessoas me mandam, professor, eu tenho dinheiro para investir, o que eu faço em investimento? Eu não sou analista de investimento, apesar de conhecer, mas eu não presto esse tipo de serviço. Eu oriento as pessoas a buscarem nos seus bancos, mas não na sua agência. Porque o pessoal da agência não entende nada dessas coisas de investimento. Você precisa ir no home bank, onde você vai lá no seu banco e solicita lá uma gerente de investimento. Mas isso não é o assunto agora importante, não. Vamos continuar aqui. Funções de intermediações financeiras. Então, esses bancos têm essas intermediações, né? Quando vai vender títulos de alguma coisa. Função de tramutação de ativo. É quando você quer transformar um ativo que vai vencer em determinado prazo no futuro. Por exemplo, você faz um depósito à vista de algum cliente que vai ser transformado no financiamento de um equipamento para outro cliente. São operações que são realizadas no mercado financeiro que a gente não vai entrar muito em detalhe agora, não. Quem for fazer uma pós-graduação aí, vai estudar melhor isso daí, tá? Para administradores e contadores, a gente agora, na graduação, precisa entender que existem essas coisas. E tem também as câmaras de compensação. Talvez você conheça alguém que trabalha numa câmara de compensação, é quando você vai lá, faz o seu depósito no banco e ele tem um prazo num lugar que vai compensar aquele depósito, ou vai compensar aquela transferência, ou vai compensar aquele cheque. Então, só que hoje tudo isso é feito de uma forma bem mais rápida. Antigamente, as pessoas, eu tive alunos que trabalhavam em câmara de compensação, que ficavam depois do horário do banco, trabalhando num lugar para fazer tudo isso eletronicamente, ou manualmente no computador, já é feito tudo eletronicamente. Nós temos intermediários não bancários. Além dos bancos intermediários, nós temos também os intermediários não bancários, que, diferente dos bancos, ele não faz captação de recurso, ele não faz depósito à vista. Ele faz depósito a prazo, certificado de recibo de depósito bancário ou letras de câmbio. Também a gente não vai entrar muito em detalhe com relação a isso daí, tá? Então, por exemplo, produtos de mercado de câmbio, são coisas que quem for fazer uma pós-graduação vai ter um pouquinho mais desse conhecimento. Vamos falar de coisas mais práticas do nosso dia a dia. Os bancos intermediários são, por exemplo, banco de investimento. As pessoas ficam, professor, eu quero investir em ações, o que eu faço? Você tem que entrar numa corretora. E essas corretoras são corretoras de banco de investimento. Eu quero comprar um CDI ou um CDB, eu tenho que entrar num banco de investimento. Não vá fazer essas coisas no seu banco comercial. Os seus gerentes não entendem disso, tá? Eles não entendem disso daí. Nós temos sociedades de crédito e financiamento, são as financeiras. É uma da Casa da Vida. Nós temos a sociedade de crédito imobiliário, como, por exemplo, a Caixa Econômica. Nós temos aqueles que fazem leasing, que é arrendamento mercantil. E nós temos também a sociedade de corretores e distribuidores. Aí entra essas corretoras que eu falei com vocês. A gente não vai entrar muito nesses detalhes, não. São coisas bem específicas para quem for fazer uma pós-graduação. Existem também outras instituições, como Banco do Brasil, Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES. Nós temos o Banco de Desenvolvimento Regionais, nós temos aqui o nosso BANDES. Eles têm papel importante dentro do mercado monetário. Mas agora vamos estudar o mais importante, o Banco Central. Todo país tem um Banco Central. O próprio nome diz, é um banco central. Então aqui eu tenho o site do Banco Central que eu mostrei a vocês. Nesse site do Banco Central tem muitas informações aqui. O que você quiser saber sobre a economia brasileira, o site do Banco Central, ele precisa ser transparente. Então nós temos aqui estatística, as inflações de 2020, as previsões para 2021, 22, 23, as metas de inflação, publicações de pesquisas que o banco tem. Nós temos aqui política monetária, que é o que nós estamos falando agora, meta de inflação, o que é inflação. Ele te dá uma série de informação aqui que a gente vai falar um pouquinho de cada coisa dessa ainda nessa aula.
Mas vamos lá, o que é o Banco Central? O Banco Central não é um banco que você vai lá e faz depósito, tá? Os países, cada país tem o seu Banco Central. Nós temos aqui o Banco Central do Brasil. O Banco Central, qual é a função do Banco Central? Ele é o banco dos bancos. Ele é o banco que toma conta de todos os outros bancos. Ele é o banco que aplica as políticas do governo. Então, aquilo que o governo fala, o Banco Central vai e fiscaliza e indica para os bancos comerciais fazerem isso daí. Tá? Nós temos os bancos do governo, aí nós temos a Caixa Econômica, que mexe com a parte de imobiliário, nós temos o Banco do Brasil, nós temos alguns bancos que são bancos do governo. Nós temos bancos do Estado, como nós temos aqui o Banesp, e nós temos o executor de política monetária, que o Banco Central, ele vai, tudo aquilo que for determinado pelo governo de política monetária, de controle de moeda, de circulação de moeda, o Banco Central ele vai executar essa política. Tá? Então, quando o governo determina que a taxa Selic é de tanto, o Banco Central ele vai ser o executor dessa taxa Selic. Nós vamos falar um pouquinho dessa taxa Selic. Nós temos algumas políticas que o governo trabalha. Aqui nós estamos falando hoje, em aulas futuras nós vamos falar das outras políticas, é a política monetária. Monetária vem de dinheiro. Então, o que é uma política monetária? É uma política que define a quantidade de dinheiro que circula numa economia. A política monetária é ela que determina as ferramentas de oferta e demanda de dinheiro que circula na economia. Isso é importante. Como eu falei, se tiver muito dinheiro circulando, o dinheiro perde valor. É o governo, é o Banco Central que determina a oferta de moeda. É ele que determina os meios de pagamento. Lembra que eu mostrei para vocês a quantidade de moeda que está circulando? O Banco Central, o governo, ele toma decisões de política monetária para controlar esses meios de pagamento. Então, eu vou dar um exemplo mais prático. Quando o governo define uma taxa de juros, ele está dizendo o seguinte: se ele aumenta a taxa de juros, ele dificulta as pessoas a terem acesso a dinheiro. Então, ele está querendo segurar um pouco a compra. Quando ele diminui a taxa de juros, ele está dizendo que o dinheiro perdeu seu valor. Perdeu seu valor, não. Seu dinheiro tem custo menor e, com isso, você pode ter acesso a algumas linhas de crédito para comprar carro, para comprar casa. E aí você tem acesso a demandar alguns produtos no mercado. Então, ele tem esse controle aí. Então, se ele vê que ele tem muito dinheiro sobrando de fundo de garantia, está todo mundo trabalhando, ninguém está pegando seu dinheiro no fundo de garantia, ele tem dinheiro lá, ele vai fazer o que com esse fundo de garantia? Investir em habitação. Então, ele começa a abrir linhas de financiamento para habitação, as pessoas começam a ter sua casa própria, elas estão trabalhando, com isso elas podem pagar sua casa própria. Caso que não é o que está ocorrendo agora. As pessoas estão perdendo seus empregos, as empresas estão demitindo, os saques de fundo de garantia estão aumentando, a demanda por seguro-desemprego está aumentando. Então, são essas gestões que são feitas nesse caso aí. O que a gente entende por oferta de moeda? Isso é importante. O Banco Central ele tem o monopólio de emitir moeda. Somente o governo pode emitir moeda. Então, quando o cara faz lá uma maquinazinha para emitir moeda falsa, isso é crime. E o Banco Central também, ele oferta essa moeda através dos bancos comerciais. Então, você não pode ir lá no Banco Central e pegar dinheiro ou fazer um depósito. Não, é através dos bancos que você vai lá e coloca dinheiro. Todo o dinheiro à vista que você coloca no banco, uma parte dele vai para o Banco Central. Então, o Banco Central vai segurando essa quantidade de moeda. A oferta de moeda pelos bancos comerciais. Aí o banco te oferece de várias maneiras. Um monte de coisa que ele faz para você, cheque especial, cartão de crédito, e aí você começa a utilizar dessa moeda para você poder adquirir ou comprar alguma coisa ou adquirir algum bem. Aqui tem alguns cálculos aqui, que eu não vou entrar nesses detalhes, tá? É o chamado multiplicador monetário. O multiplicador monetário é uma coisa fantástica. Só para a gente ter uma ideia, se você tem... O dinheiro multiplica de uma forma de progressão geométrica, chamado PG. Só fazer um exemplo claro aqui. Eu tenho R$100
no bolso. O dia que os R$100 está lá no M0, é o dinheiro que está comigo. O dia que eu for no banco e deposito esses R$100, passa para ser M1, fica no banco. Uma parte desse dinheiro vai para o Banco Central. Então, repare o seguinte, vamos imaginar que R$60 vai para o Banco Central. O banco só fica com 40. Esses 40 ele vai emprestar para outra pessoa. A outra pessoa pega aquele 40 daquele banco e paga alguma coisa para uma outra terceira pessoa. Essa terceira pessoa deposita os 40 no outro banco. Quando ela deposita no outro banco, uma parte desse dinheiro vai para o Banco Central. Eu vou parar aí, mas olha só. Quanto que eu tenho no banco? Eu tenho 100 que eu depositei. Quanto que o banco tem daqueles 100? 60 foi para o Banco Central e 40 ele emprestou para outra pessoa. A outra pessoa, ela tem 40. Então, repare que do meu R$60 já multiplicou 40 para outra pessoa. E se essa outra pessoa depositar esse 40, vamos imaginar que depositando esse 40, 25 vai para o Banco Central. O restante o banco vai depositar, vai emprestar para outra pessoa. E aí o dinheiro vai multiplicando, numa progressão geométrica. A gente não vai fazer esses cálculos. Mas eu quero dizer o seguinte, se todo mundo for no banco hoje pegar o dinheiro seu que tem lá, o banco não tem dinheiro para pagar todo mundo. Porque o dinheiro foi multiplicando. Essa multiplicação é chamada, então, de meios de pagamento. Tá? O Banco Central, através da sua política monetária, ele precisa reter isso daí. Ele precisa ter o controle dessa multiplicação. Senão, vai criar muita moeda e aí o banco não tem condições depois de controlar esses meios de pagamento. Isso pode criar problemas como inflação. E aí, o que o governo faz com isso? Ele tem instrumentos para isso. Esses instrumentos vocês vão escutar nos jornais, na televisão. Vamos falar deles agora. Reserva obrigatória. O banco comercial, ele guarda o dinheiro. Todo o dinheiro... Então, vamos lá. O M0 é o dinheiro que está na sua mão. O M1 é o dinheiro que está no banco. Quando você deposita no banco, o banco pega aquele dinheiro, uma parte dele ele coloca na reserva obrigatória. Essa reserva obrigatória vai para onde? Vai para o Banco Central. Isso é feito de uma forma compulsória. Tá? Aqui tem um exemplozinho aqui, mas se resume nisso daí. Todo dinheiro que você coloca à vista no banco, uma parte vai para o Banco Central. Quando o governo faz isso, ele controla a quantidade de dinheiro que está circulando. E os bancos não ficam com tanto dinheiro para emprestar. Porque se o banco ficar com muito dinheiro para emprestar, ele vai diminuir a taxa. E quando ele diminuir a taxa, as pessoas vão ter acesso mais fácil. Tendo acesso, vão comprar. E se a produção não atingir aquilo que é demandado, o que acontece com os preços? O preço vai subir. O preço subindo, o que acontece com a moeda? Ela perde valor. Então, vamos lá. Reserva, instrumento de política monetária, reserva obrigatória, chamado compulsório. O governo recolhe do banco uma parte do dinheiro todo dia. É todo dia mesmo. Todo dia ele pega o dinheiro e leva. Aqui tem até um exemplo. Ó. Vamos pegar aqui. De fato, com o volume de 1 milhão de reserva, de uma relação, do total de média estrutural ser 5. Caso o Banco Central altere essa relação, ele está dizendo o seguinte, quando ele muda esse percentual de dinheiro que deposita no banco, ele consegue controlar mais, ou ele consegue colocar mais ou menos moeda em circulação. Tá? Operações de mercado aberto, chamado Open Market. É um outro instrumento de controle de oferta de moeda. São as operações realizadas no mercado aberto. É quando o governo vende títulos para o mercado. Vou dar um exemplo. O governo precisa recolher dinheiro que está circulando. Ele vai lá e pega um título. O que é um título? De uma forma simples de entender, é um pedaço de papel dizendo o seguinte, eu reconheço a dívida e te pago dia tal. Uma forma bem simples. Então tá lá, o governo emite títulos no mercado aberto, chamado Open Market, e dizendo o seguinte, eu, República Federativa do Brasil, reconheço a dívida e vou te pagar em 2025. Uma dívida de 1 milhão. Pronto. E vende para você por 900 mil. Repare que o Banco Central, ele troca 900 mil de dinheiro que está circulando por um pedaço de papel. Você pega aquele pedaço de papel, guarda, e lá em 2025 você troca por dinheiro. Entendeu a lógica do negócio? Ele retira dinheiro do mercado e troca por um papel. É uma forma que o governo tem, então, de controlar a circulação de dinheiro. Ele vende títulos para tirar dinheiro do mercado. Claro que ele paga uma taxa de juros por isso. Isso tem um custo. É chamada operação de mercado aberto. A terceira ferramenta, política de redesconto.
Olha só, quando você vai num banco e desconta uma promissória, você vai lá no banco. Ah, eu quero descontar essa promissória. Eu vou voltar antes. O que é uma promissória? Uma empresa comercial vendeu para um cliente que ele vai pagar daqui a 30 dias. Então, ele vai pagar R$ 100 daqui a 30 dias. Essa empresa, ela precisa de dinheiro. Aí, o que ela faz? Ela vai no banco e vende, ela troca para o banco a promissória que o cliente da empresa assinou. O banco vai dar um desconto nessa promissória. Em vez de pagar 100, vai pagar 98, por exemplo. Então, você, em vez de receber 100 daqui a 30 dias, você vai receber 98 agora. 2%. O que o banco faz? Ele pega aquela promissória e repassa para o Banco Central. Por isso que é chamado de redesconto. Ele desconta uma promissória e depois ele redesconta no Banco Central. Isso é uma outra forma, então, do governo. O que o governo faz para controlar isso daí? Ele abaixa a taxa de redesconto, ele reduzindo a taxa de redesconto, o banco reduz a taxa de desconto de promissória, reduzindo a taxa de desconto de promissória, as empresas conseguem vender a prazo por taxas de juros menores. Então, essa é a ideia da sequência que o governo controla, então, mais uma ferramenta de política monetária. Então, a gente aprendeu aí as 3 ferramentas: política de redesconto, reserva obrigatória e operações de open market. Isso daí o governo controla a quantidade de dinheiro que está em circulação. Os efeitos da política monetária sobre a economia podem ser avaliados de acordo com 4 mecanismos. Mecanismo de equilíbrio de carteira. A carteira a gente chama de portfólio. É um conjunto de coisas, um conjunto de ativos com características diferentes de acordo com seus riscos, de acordo com seu retorno, de acordo com a sua liquidez, de acordo com o seu prazo. Esse mecanismo de transmissão de política monetária, essas 4 políticas, a gente estuda isso aí muito quando a gente for fazer uma pós-graduação. Agora, na graduação, a gente não vai entrar nesses detalhes, nesse mecanismo de transmissão de política. Eu só vou falar por alto. Um deles é o equilíbrio de carteira. Carteira é quando você monta vários ativos num lugar só. Mecanismo de riqueza. Quando você tem alteração de estoque de moeda, você afeta a riqueza existente. Então, quando você tem pessoas que têm, por exemplo, investimento em bolsa, e ele tem lá, minhas ações hoje custam 1 milhão, de repente as ações caem, ele de 1 milhão, ele tem uma riqueza menor. Mas também a gente não vai trabalhar com isso na graduação. Pulei mais 2 aqui, vou voltar. Mecanismo de disponibilidade de crédito, quando o governo disponibiliza liquidez na economia, coloca crédito para as pessoas terem acesso. O governo Lula fez muito isso daqui. Então, as pessoas podiam comprar carro, podiam fazer viagem, podiam comprar computador, podiam comprar celular. E mecanismo de expectativa. Tá? É a expectativa que a sociedade tem com relação à economia. Agora, então, está uma expectativa terrível, né? Mas a gente não vai falar disso na graduação, não. O que a gente vai falar agora? Regime de meta de inflação. Regime de meta de inflação é o seguinte: o governo determina uma meta. Isso começou em julho de 99, com o governo Fernando Henrique. Olha que coisa engraçada. Não quero discutir política, não sou disso e não gosto. O Fernando Henrique ele começou com uma meta de inflação, na época, ele copiou lá da Inglaterra. O que é essa meta de inflação? Essa meta de inflação é o seguinte: o país precisa ter uma meta de inflação. A inflação esse ano tem que ser de, vou dar um exemplo aqui, 5%. Nós temos que trabalhar a economia para estar nessa meta de inflação. Vamos dar uma folga para mais e para menos. Vamos dizer que é 5% com 2% a mais, com 2% a menos. Aí a gente tem aí um espaço. 2% para menos é 3, 2% para mais é 7. Vamos trabalhar para que a nossa inflação fique entre 3 a 7%. Quando o governo Fernando Henrique fez isso, o PT, que era a oposição, caiu em cima questionando. Por que ele questionou? Porque quando a gente determina uma meta de inflação, o governo precisa tomar determinadas decisões firmes que pode prejudicar muito uma classe da sociedade, principalmente a classe com menor poder aquisitivo. Então, eu vou dar um exemplo. Naquela época, o país estava em inflação,
ele ia lá e aumentava a taxa de juros. Ele falava que o dinheiro era mais caro. O dinheiro mais caro, as pessoas com baixa renda não tinham acesso a esse dinheiro. E aí o PT, claro, no seu papel de esquerda, começou a questionar. Quando o Lula assumiu o governo, uma das coisas que ele questionava tanto, que era isso, todo mundo imaginava que ele iria parar com essa meta de inflação. Mas ele deu continuidade e valorizou bastante isso daí. Uma das coisas que fez o controle da inflação no governo Lula foi justamente essa meta de inflação. Aqui no site do Banco Central, nós temos essa meta de inflação. Está aqui, ó. Mecanismo de transmissão de política monetária. Ele diz aqui qual é a meta de inflação que nós precisamos trabalhar, que o governo precisa trabalhar. E aí nós temos aqui, ó, peraí, deixa eu só tirar isso daqui. Aqui, nós temos aqui, ó, panorama econômico, meta de inflação, 4%. Intervalo de tolerância, mais ou menos 1,5%. Então, é 4% mais 1,5% vai para 6,5%. 4% menos 1,5% vai para 2,5%. O que o governo está querendo dizer aqui? Que ele vai trabalhar com uma inflação entre 2,5% até 5,5%. Essa é a meta de inflação dele. Aqui nós temos aqui, ó, o gráfico nós temos aqui, inflação, ó, 4,94, 4,6, 3,2, 2,54, foi bem na pontinha da meta, do intervalo da meta, depois começou a subir, o Banco Central trabalha para segurar essa meta de inflação, tá? Então, a inflação nos últimos 12 meses está em 3,3%. Isso significa que está dentro da meta de 2,5% até 5,5%. Entendeu a ideia? Mas, professor, eu ainda não entendi o que é inflação. Então, eu tenho um videozinho aqui, a gente já falou em algumas oportunidades que inflação é a perda de valor da moeda. Mas eu preparei um videozinho aqui para vocês. A minha internet está uma tristeza. Tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Um videozinho rapidinho, bem legal para vocês entenderem. Inflação é um aumento generalizado de preços. Se você vai na feira e o tomate está 3 vezes mais caro numa determinada semana, isso não é necessariamente inflação. Pode ser resultado de chuva demais, praga na lavoura ou problema de transporte do tomate. Agora, se além do tomate subiu também o preço do arroz, da gasolina, da mensalidade escolar, do aluguel, aí sim nós temos inflação. É quando sobe o nível de preços médios da economia. Existem dois tipos de inflação, a de oferta e a de demanda. A inflação de oferta também é chamada de inflação puxada por custos. Ela acontece quando os preços de matérias-primas básicas, como a eletricidade ou a gasolina, crescem. Esses reajustes impactam diretamente nos custos de quase todas as empresas e são repassadas ao consumidor. Agora vamos à inflação de demanda. Se a economia vai bem e todo mundo quer trocar de carro, por exemplo, é possível que as montadoras não deem conta da demanda. Com muita procura e pouco carro no mercado, o resultado é o aumento do preço. Essa expansão da demanda pode acontecer por vários fatores. Porque as pessoas estão ganhando salários mais altos, ou porque o crédito no banco está fácil de conseguir, quando o Banco Central imprime moeda para financiar o governo. No fim, quem mais sofre com a inflação é quem vive de salário, porque sua renda quase não muda. Então, se um trabalhador ganha hoje o mesmo que ganhava há 2 anos, na prática ele perdeu o poder de compra porque as coisas estão mais caras. O descontrole da inflação tende a gerar um ciclo vicioso. Os preços crescem, os trabalhadores negociam salários maiores para tentar compensar e logo depois os preços crescem ainda mais. Há ainda a questão das expectativas. Se o consumidor acha que um produto vai ficar mais caro no futuro, ele tende a comprar agora mais desse produto. O mesmo acontece com os empresários. Se eles acham que os preços vão subir lá na frente, eles já embutem desde agora os custos nos produtos para manter a margem de lucro. Ou seja, a inflação é uma bola de neve. Bom, vocês viram aí então um videozinho bem curto, bem simples, mas que explica com bastante tranquilo o que é essa inflação. Então, a inflação pode ser por... Tem um outro vídeo aqui. A inflação pode ser por demanda ou inflação de custo. Esse regime de meta de inflação que o Banco Central aqui determinou, começou lá no Fernando Henrique
E a gente utiliza essa meta de inflação até hoje. Então, vamos voltar aqui. A demanda por moeda está dentro da teoria quantitativa da moeda. Assim como existe uma oferta de moeda do Banco Central pelos bancos, também existe pessoas que demandam essa moeda. Quem são essas pessoas? Nós. A gente demanda moeda porque a moeda facilita a troca, determina valor. Eu posso poupar com moeda para no futuro ter acesso a ela. São três as razões por quais se retém moeda. Demanda por moeda por transação. Então, as empresas e as pessoas precisam de dinheiro para suas transações do dia a dia, para comprar alimento, para comprar transporte, para pagar passagem. Demanda por moeda por precaução. As pessoas ou as empresas precisam de ter uma certa reserva, onde você vai poupar para determinados problemas de emergência no futuro, ou quando a empresa não tem recebimento, ela precisa de ter uma reserva para cobrir os seus gastos. E demanda por especulação. Aí são os especuladores que criam situações para obter vantagens daquilo que ele tem como informação antes dos outros. Então, essas três são as razões para que você tenha condições de reter moeda. Aqui vai explicando cada uma delas com maior tranquilidade, mas o que vocês precisam saber para nós aqui é isso daí. O que diz essa teoria quantitativa da moeda? Que a moeda ela tem uma velocidade muito grande. Aquilo que eu falei para vocês, a moeda ela gira numa velocidade muito grande. E como é que gira essa velocidade de renda moeda? É a velocidade de circulação da moeda, é quantas vezes a moeda circulou na economia. Isso é de grande importância. A gente viu em aulas passadas, quando as pessoas trabalham, recebem seu salário, compram as coisas que elas necessitam, as empresas vendem para essas famílias aquilo que nós precisamos, isso circula a economia, e essa circulação, quanto maior a velocidade, melhor a economia gira. Então, a velocidade da renda da moeda é justamente isso daí. Existe uma continha aqui, que nós não vamos entrar em conta, que é o PIB dividido pelo saldo de meio de pagamento. Então, o PIB é tudo aquilo que um país produziu, o PIB nominal é o PIB monetário, dividido aqui pelo saldo de meio de pagamento. São aqueles M, lembra aquele M0, M1, M2? É aquilo dali. Quando ele divide, a gente calcula quantas vezes a moeda girou na economia. Quanto maior foi esse valor, significa que ela girou. Significa que você recebeu dinheiro, que você pagou, que o outro recebeu, que o outro pagou. Não se apegue muito a esses valores à conta, não. Apenas entenda que a velocidade de renda da moeda é a velocidade que a moeda circula na economia. Então, agora a gente está passando por um momento de crise bastante complicado, as pessoas não estão saindo para ir para o shopping, para o cinema, para gastar. Então, significa que essa velocidade de renda de moeda vai diminuir consideravelmente esse ano. Esse ano é um ano bastante complicado para a economia. E o legal é que a gente está estudando e vocês estão aprendendo muitas coisas com relação a isso daí. Tá? Então, essa velocidade, o que a gente precisa aprender agora é isso daí. Tem outras coisas aqui, mas quem for fazer uma pós-graduação tem um entendimento melhor sobre isso daí. Bom, mas vamos aprender mais uma coisa agora. Quando o governo emite títulos, ele cria para ele aumento de dívida, porque quando ele emite título, significa então que ele está devendo a alguém. E a gente chama de dívida pública. Vamos entender esse conceito então de dívida pública. A internet, como sempre. Espera aí, vou começar de novo. Vamos iniciar aqui. Para explicar a dívida pública, primeiro a gente precisa falar sobre as contas do governo. As coisas funcionam como na vida de qualquer pessoa. O governo tem receitas e gastos. A principal fonte de receitas do governo são os impostos que pagamos. E esses recursos são gastos com saúde, educação, aposentadorias, pensões, salários de servidores, etc. Quando gasta mais do que arrecada, o governo tem que cobrir o buraco pegando empréstimos. O acúmulo desses empréstimos ao longo do tempo é o que forma a tal dívida pública. Outra opção seria imprimir mais dinheiro, o que gera inflação, mas isso é assunto para outro vídeo. Voltando ao tema, fica a pergunta: quem empresta dinheiro para o governo? Qualquer um, você se quiser.
Quando falta, o governo capta recursos através dos chamados títulos de dívida. Recebe dinheiro e assume o compromisso de devolvê-lo em uma data futura e pagar juros periódicos ao credor. Grande parte desses títulos está nas mãos de grandes investidores, como fundos de pensão, fundos de investimentos e bancos. E diferente do que muita gente imagina, apenas 1/5 dos títulos são de investidores estrangeiros. Pessoas físicas também podem investir nesses títulos através do Tesouro Direto. É possível investir quantias pequenas, o retorno é maior do que o da poupança e o investimento é 100% garantido pelo Tesouro. O único risco é o governo dar um calote, o que é pouco provável atualmente. A economia pós-Plano Real não é mais caótica como nos tempos da hiperinflação. O país possui mais reservas e o controle das finanças públicas melhorou com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, o perfil da dívida mudou. Em 2002, 45,8% do total era indexado ao dólar. Hoje, apenas 5,4% é. Agora, quando o dólar sobe muito, a dívida pública não sobe junto. O Brasil deve quase 3 trilhões de reais, o equivalente a 65,5% do PIB. Sim, é muito dinheiro, mas não é anormal. Países ricos, como os Estados Unidos, devem mais de 100% do seu PIB. Esse dado não assusta os investidores, porque há a certeza de que o governo americano tem e terá no futuro capacidade de repagar. Mas no caso do Brasil, que já deu 11 calotes desde 1826, dever 65,5% do PIB é preocupante. E o ritmo de crescimento da dívida também é. Nos últimos anos, com dificuldade para fechar as contas, o governo viu sua dívida aumentar bastante. Esse foi um dos pontos que levaram as agências de classificação de risco a tirarem nosso selo de bom pagador. Bom, então vamos lá. Esse videozinho mostrou para vocês entenderem um pouquinho o que está acontecendo, o que aconteceu no passado. É muito interessante vocês assistirem televisão na parte de economia, ler o jornal na parte de economia, para que vocês possam entender um pouquinho mais do que está acontecendo. O governo agora está passando por sérios problemas. O Congresso aprovou lá um pacote para ajudar aos estados e municípios, e o governo precisa de colocar dinheiro para bancar tudo isso que está acontecendo agora, tudo não, uma parte disso daí. Ele está pagando R$600, parcela de R$600 para as pessoas que precisam realmente, não têm condições de ter sua renda. Tudo isso daí faz aumentar a dívida pública. E quando aumenta a dívida pública, que vocês viram lá, a quantidade de calote que o governo já deu, corre um grande risco. Eu vou falar agora da situação atual, tá? Esse vídeo foi feito antes da gente colocar aí, incrementar a situação atual. Corre um grande risco do país ter que emitir moeda novamente, colocar aquela base monetária que eu mostrei para vocês, emitir mais moeda. Ou, espero que não aconteça, dar calote. O que é dar calote? Calote não quer dizer que ela não vai pagar. Ele só quer dizer o seguinte, ó, eu te devo, não nego, mas eu não posso pagar agora. Então a gente já teve aí 12 calotes, tá? E quando essa dívida pública começa a aumentar muito acima daqueles percentuais que vocês viram, o Brasil começa a perder credibilidade lá fora. Então, quando o governo do Lula, ele se glorificou porque nós começamos a ser bons pagadores lá fora. A dívida pública começou a diminuir, nós começamos, então, a melhorar a nossa aparência financeira para os investidores. Aí veio a Dilma e estragou tudo isso. Então, nós perdemos algumas agências de classificação que fazem classificação de risco de país, nós perdemos vários pontos, e aí o PT falou que isso não era importante mais. Então, quando o Lula fez a gente melhorar muito com relação a essas agências, era importante. Ele se glorificou, foi na frente da televisão. Quando a Dilma estragou tudo isso daí e foi por água abaixo, o PT já falou que não era de tão importância. Não estou falando de política, estou falando de economia. E agora o país não está muito bem lá fora, não, com relação a essas dívidas públicas. E aquilo que está acontecendo agora vai fazer o aumento da dívida acontecer de uma forma considerável. Ou seja, a economia do país está bastante complicada, a gente precisa resolver isso daí. E uma forma que os economistas estão falando aí, algumas coisas aí, são com relação a emitir moeda. O governo, ele não pode fazer, mas que foi feito no passado,
que foi justamente aquilo que fez o impeachment da Dilma. Novamente, não estou entrando nas questões políticas, se é a favor ou contra a Dilma, a favor ou contra... O que eu estou dizendo é que a Dilma cometeu uma pedalada fiscal, ela gastou dinheiro a mais do que podia. Então, como é que funciona isso? O governo precisa mandar para o Congresso o orçamento vai votar o Congresso vai votar esse orçamento e o governo precisa se alinhar a esse orçamento. Então, tem negociação de lá para cá, vai e volta até fechar o orçamento. O orçamento do governo atual já estava no negativo. A gente já não ia conseguir pagar o que a gente precisava. O que o governo teria que fazer? Rolar essa dívida para frente. Com tudo isso que está acontecendo agora, a dívida vai aumentar e o governo já não dava para pagar, agora que não dá mesmo. E aí veio de vez em quando o ministro falando alguma coisa, falando outra. O que o ministro falou até agora, ele está fazendo um pacote justamente igualzinho que a Dilma fez, tá? O chamado aceleração da economia lá, o pacote, ele está fazendo muito parecido com aquilo. Então, só para a gente entender, quando o governo faz alguma coisa e aprova no Congresso, aquilo que é aprovado no Congresso, o governo precisa de cumprir. Está ocorrendo algumas, não é também política, é economia, está ocorrendo alguns questionamentos do governo com relação ao Congresso, principalmente com o presidente do Congresso, porque o Congresso está aprovando determinados gastos que vai trazer um rombo muito maior para o governo. O que a Dilma fez foi as pedaladas fiscais. Ela gastou sem ter o aval do Congresso. Ela gastou mais do que ela poderia. Então, o governo atual tem que tomar muito cuidado com isso daí, porque isso é motivo de impeachment. É mais do que motivo de impeachment. Então, vamos entender o que são essas pedaladas fiscais. Deixa eu colocar aqui o fone. Todo ano, o governo faz uma previsão de quanto vai gastar. O dinheiro entra no cofre público a partir do pagamento de impostos. É com essa arrecadação que o governo vai cobrindo os gastos da máquina pública, com funcionários, investimentos e programas sociais. O dinheiro sai do cofre do governo, mas quem faz o pagamento às empresas e ao cidadão são os bancos públicos, como a Caixa, o Banco do Brasil e o BNDES. É assim que funciona, por exemplo, o Bolsa Família. Quando alguém vai a uma lotérica sacar o benefício, o dinheiro sai das contas da Caixa, mas chegou até o banco por um desses repasses mensais do governo. É nesse caminho de entrada e de saída dos recursos que ocorrem as pedaladas. Nessas manobras, o governo atrasa de propósito o repasse de dinheiro para os bancos, que fazem os pagamentos com os seus próprios recursos. Essa maquiagem nas contas dura poucos dias e serve para produzir uma ilusão de ótica. Na prática, a pedalada evita que o governo fique no vermelho e, dessa forma, mantém as aparências com o mercado. A manobra dá tempo para o governo recompor o seu próprio caixa com recursos vindos da cobrança de impostos. Aí tudo volta ao normal. O Tribunal de Contas da União diz que esse tipo de empréstimo informal feito pelos bancos é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo Dilma reconhece que atrasou repasses nos últimos anos e promete não recorrer à manobra de novo, mas ressalta que a pedalada não é ilegal e que vem de longe, desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Bom, repara o seguinte, o vídeo foi muito bem explicado. Ele explica o que é essa pedalada. Então, o governo Dilma, uma das defesas, um argumento da defesa da Dilma é que o Lula fazia isso e que o Fernando Henrique fazia isso. E, na verdade, fazia. Mas ele fazia por poucos dias, por um período bem curto. É mais ou menos quando você tem lá o seu cheque especial e você ultrapassa o valor do seu cheque especial e você entra nele. Aí daqui uns dias você vai lá e cobra o cheque especial. Aí você vai vivendo disso daí. Os outros governos anteriores a Dilma faziam justamente isso. Então, por exemplo, a Caixa Econômica tem que pagar o seguro-desemprego, mas o banco, através do Banco Central, tem que mandar para a Caixa Econômica o valor para pagar o seguro-desemprego. Como o Banco Central ele quer fechar a sua contabilidade um pouco melhor, ele para esse repasse para a Caixa Econômica e diz para a Caixa Econômica o seguinte, continua pagando aí, não deixa de pagar não, depois eu reponho esse dinheiro. A Caixa continua pagando seguro-desemprego, PIS, essas coisas todas, e depois que finaliza a contabilidade, o governo vai lá e repassa o dinheiro para a Caixa. Isso acontecia sim, e acontece até hoje. O problema da Dilma, do governo Dilma,
é que ela não repassava. Aí a Caixa cobrava. E ela falava o seguinte, não, agora não dá, segura mais um pouco. Era ano de eleição. Era ano do 4º ano do primeiro mandato dela. E se ela repassasse esse dinheiro e a contabilidade constatasse que estava no vermelho muito grande, isso seria muito favorável para os seus concorrentes, nos seus palanques, falarem sobre isso daí. Ela foi segurando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e foi segurando. A Caixa Econômica chegou no momento e falou o seguinte, ó, não dá mais, eu não tenho mais condições de pagar. Você já imaginou no ano de política, um ano de eleição, o governo parasse de pagar seguro-desemprego, PIS, Bolsa Família, salário gestante, sei lá, qualquer coisa desses benefícios do governo, se parasse a Caixa de pagar, ia trazer sérios problemas para a candidatura dela. E aí foi caracterizado, então, essas chamadas pedaladas fiscais. O governo, existe a lei da responsabilidade fiscal que proíbe isso. Foi isso que causou no governo Dilma o seu impeachment, tá? Claro que as questões políticas, agora falando um pouco de política, se ela tivesse força política no Congresso, ela talvez sairia disso daí. O Temer passou por 2 aberturas de processo de impeachment e por ter muita força no Congresso, ele conseguiu reverter a situação. A situação que nós estamos passando hoje no governo atual, pode acontecer alguma coisa desse tipo, com relação a essas pedaladas fiscais. Isso causa mais um motivo de pedido de impeachment, porque isso é proibido. Então, para a gente fechar, o governo controla a quantidade de dinheiro que está circulando na economia, ele controla através das políticas monetárias, a gente tem acesso a esse dinheiro para comprar, para demandar. Se esse dinheiro tiver uma quantidade muito grande, causa inflação. O governo arrecada esse dinheiro de que maneira? Através das suas políticas monetárias, que eu falei, das suas ferramentas. Mas o governo precisa movimentar a sua máquina pública. Como é que ele recebe esse dinheiro? Através de tributos e impostos. Ele arrecada imposto, paga seus funcionários, paga Bolsa Família, paga tudo isso daí. Se ele arrecada menos do que ele gasta, ele vai ter sérios problemas nas suas contas públicas. E é o que está acontecendo, quer dizer, já estava acontecendo, agora piorou, porque ele não está arrecadando tanto, porque não está tendo movimentação econômica para pagamento de imposto, para geração de imposto, e ele está tendo que pagar essas parcelas de R$600, precisa comprar esses equipamentos para a saúde, precisa mandar dinheiro para os estados, precisa... E a grande briga do governo com o Congresso, do governo não, do presidente com o presidente do Congresso, é que o Congresso votou essa abertura de dinheiro para os estados, para que os estados possam sobreviver a essa fase que nós estamos passando agora. E aí começam, então, essas brigas internas, mas, na realidade, o presidente do Congresso não é ele que determina isso, é o seu deputado que foi lá e votou. Então, se você quer cobrar alguma coisa, cobre ao deputado. E claro que o deputado vai votar para liberar dinheiro para o seu estado, é para isso que ele está lá. Então, tem todo esse entendimento que a população não conhece, não sabe, e começa a falar um monte de coisa em torno de ideologia. Então, para a gente finalizar, a gente falou hoje de política monetária, falou sobre moeda, falou de circulação de moeda, falou de inflação, falamos de pedaladas fiscais, falamos da maneira que o governo arrecada imposto, falamos sobre a base monetária da quantidade de dinheiro que tem, falamos sobre a inflação, que nós temos meta de inflação e o governo tem que trabalhar em cima dessas metas. Falamos de política monetária e, para finalizar, muitas pessoas estão me enviando mensagem, professor, qual é o trabalho que é para explicar? Qual é o trabalho que é para fazer? São pessoas que não assistem a videoaula até o final. O que vocês vão me entregar para essa aula? Essas questões aqui, ó, que está no final desse capítulo. Defina o que é moeda, quais são as funções de moeda, quais são os estágios de evolução de moeda, falamos ali. Quais são as qualidades dos metais que assumem o lugar de destaque como moeda da mercadoria. Eu não falei, mas está lá no texto. O que é uma quasi-moeda? Isso eu falei. Quais são os agregados monetários? Então, vocês vão responder isso daqui à mão, vão escanear e vão colocar e vão postar. Só que agora a gente vai trabalhar de uma forma diferente. O prazo para vocês postarem isso é até domingo, e só. Então, você já termina, já responde, vai lá e posta. Então, a cada semana eu vou dar um prazo para vocês postarem. Tá tendo muitas dúvidas que o aluno
tem porque não acompanha a aula, não participa das lives, não assiste a videoaula, não participa dos fóruns, cria uma confusão. Eu já abri o fórum numa data, depois eu passei para outra, depois eu passei para outra. A data finalizou e já tem gente já mandando mensagem hoje, um monte de mensagem que passou da data, se pode mandar por e-mail, se pode... A gente vai acabar com isso tudo. De que maneira? A aula de hoje vocês vão postar isso até domingo. Pronto. Passou de domingo, não tem mais como postar. Perdeu. Então, a aula de hoje já finaliza, já faz, já tem o final de semana para fazer, já tem os outros dias que não tem aula e já posta lá até domingo. Tranquilo? Então, hoje, 20 horas, espero vocês para a nossa live para tirar dúvidas sobre o assunto de hoje.